A maior produtora de celulose de fibra curta do mundo é chamada por alguns bancos como a empresa mais barata do setor inteiro. A celulose de fibra curta é aquela que vem do eucalipto e vira papel higiênico, lenço, papel toalha e embalagem. A Suzano controla cerca de 1/3 da oferta global desse produto. Porém, em 5 anos, a ação caiu cerca de 35% e negocia perto da sua mínima de 12 meses. A empresa perseguiu o sonho de virar a maior do mundo e agora descobre que pode ter virado outra coisa, um ativo cíclico esperando o próximo super ciclo. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Atualmente o mercado se divide em duas leituras sobre a Suzano. Uma diz que o desconto é estrutural, que a China virou competidor permanente e que não tem volta. A outra diz que o ciclo da celulose está se aproximando do pico e a Suzano é a melhor exposição do setor. Vamos explorar as duas a partir de agora. A nossa história começa lá em 2018. Walter Schalka, então CEO da Suzano há 5 anos, anunciava a fusão com a Fibria. No dia, a ação disparou 21%, enquanto a da Fibria caiu 10%. O investidor analisou o negócio como um movimento estratégico acompanhado de uma compra barata. Pouco tempo depois, em janeiro de 2019, a fusão se concretizou. Nasceu ali a maior produtora de celulose de fibra curta do planeta. Era a tese de consolidação global e parecia que daria certo. Porém, logo no ano seguinte, chegou a pandemia trazendo o medo generalizado. Em março de 2020, a ação já fazia fundo. Mas vocês lembram, 2020 foi aquele ano em que todo mundo estava em casa, o que aumentou a demanda por esse tipo de produto da Suzano. A China, por exemplo, explodiu o consumo. Em menos de um ano, a ação mais que dobrou de preço, atingindo seu pico em março de 2021. Em maio, no auge dessa euforia, a empresa anunciou um mega projeto, o Cerrado, a maior fábrica de celulose do mundo em Ribas do Rio Pardo. Um investimento gigantesco de incríveis 14,7 bilhões de reais. Porém, quando a obra terminou em julho de 2024, o capex final chegou a 22 bilhões e 200 milhões de reais, 50% acima do alto valor já anunciado originalmente. Pouco mais de um ano após esse anúncio, em outubro de 2022, a Suzano entregou o seu melhor trimestre da história, com o EBITDA, aquele lucro operacional do trimestre, chegando a 8 bilhões e 600 milhões de reais. O preço da celulose atingiu $821 por tonelada nesse terceiro trimestre, o auge do ciclo. Como resultado de tudo isso, um incrível lucro contábil de 23 bilhões e 400 milhões de reais no ano. Porém, foi aí que começamos a notar algo diferente acontecendo. Mesmo com um resultado recorde, o mercado não comprou a tese de forma unânime. O BTG manteve a sua recomendação de compra, enquanto o Goldman seguia com uma postura conservadora. Mesma empresa, mesmo trimestre, leituras opostas. O Goldman Sachs tinha começado a cobrir a Suzano em setembro de 2021 já com uma postura conservadora e manteria essa visão por quase 4 anos consecutivos. 2 meses antes dessa divergência, em agosto de 2022, o Bradesco BBI fez um rebaixamento duplo para a ação muito raro. Tirou a Suzano de compra direto para venda num movimento único. Mesmo no auge, com lucro de 23 bilhões de reais, o BTG já avisava que era frustrante ver a celulose subir acima de $800 por tonelada e a ação não acompanhar o movimento. A conta da expansão parecia estar começando a chegar. Quando o mercado tinha a sensação de que os problemas ficariam para trás, chegou 2023. O preço da celulose despencou de $821 para cerca de 562 em apenas 9 meses. O movimento pegou o mercado de surpresa e fez o lucro da empresa no ano cair para 14 bilhões de reais. Isso com Cerrado ainda em construção. A tese expunha o que os números evidenciavam. O pico do ciclo da celulose tinha ficado para trás e a história da Suzano ficaria mais desafiadora adiante. No mês seguinte, outra mudança importante. Schalka, o CEO, que tinha tocado a fusão com a Fibria, anunciou sua saída depois de 11 anos. O sucessor escolhido foi Beto Abreu, ex-CEO da Rumo, a empresa de logística da Cosan. Numa entrevista ao Valor, Schalka resumiu em uma frase o que viria pela frente. O desafio agora era como alocar capital com o Cerrado começando um novo ciclo de investimentos. Entretanto, no dia 7 de maio de 2024, a Reuters publicou um furo que ia na direção contrária das expectativas. A Suzano teria oferecido
15 bilhões de dólares pela International Paper. Isso significava 42 dólares por ação à vista, com um prêmio de 14% sobre o preço de mercado, uma queda de 12% numa única sessão. Cerca de 8 bilhões de reais de valor de mercado evaporados em poucas horas. Os investidores não entenderam muito bem a razão do movimento, afinal, 15 bilhões de dólares era quase 100% do que a Suzano valia naquela altura. Era uma compra do tamanho da própria empresa que dobraria a dívida e pagava prêmio por uma rival que já negociava barato. Porém, em 20 de maio, o BTG publicou um relatório argumentando que a compressão do múltiplo da Suzano não se justificava. No fim de junho, levando em conta toda a reação dos investidores, um fato relevante é divulgado. A empresa desistiu do deal. No dia seguinte, a ação dispara 12%, devolvendo boa parte da perda acumulada desde o vazamento da Reuters. A ressaca da expansão ainda não tinha terminado. Em 11 meses, saiu da recomendação de venda com preço-alvo de R$ 47 para as ações e fechou o ano com compra e alvo de R$ 83, ou seja, subiu cerca de 77% o seu preço esperado no período. A nova leitura dizia que a pressão de fusões e aquisições havia esfriado e que agora o foco seria em reduzir dívida e realizar apenas pequenas aquisições sem grandes impactos financeiros. No fechamento do ano, um prejuízo contábil de 7 bilhões de reais. Quase tudo era efeito não caixa do dólar sobre a dívida em moeda americana, mas que seguia trazendo receio aos investidores. Operacionalmente, o negócio foi ok. O EBITDA ajustado tinha crescido 31%. No ano seguinte, sob o segundo mandato de Donald Trump, no dia 2 de abril, o presidente americano anunciou as famosas tarifas globais, o que ficou conhecido como Liberation Day. Esse foi o dia em que os Estados Unidos disseram para todo o resto do planeta que a brincadeira de livre comércio tinha acabado. A ação reagiu devagar, mas o preço da celulose seguiu pressionado, saindo do patamar de 600 dólares a tonelada para cerca de 500 em apenas 3 meses. No meio do ano, em 5 de junho, um novo movimento estratégico acontece, mas agora de forma muito mais leve. A Suzano e a Kimberly-Clark, dona das maiores marcas globais de papel absorvente, anunciaram uma sociedade conjunta global de 3,4 bilhões de dólares. A brasileira ficando com 51%, pagando 1,7 bi em caixa. Desse jeito, o mercado gostou e a ação disparou mais de 6% no dia. Nesse mês, depois de quase 4 anos cobrindo a Suzano com uma postura conservadora, o Goldman finalmente mudou sua recomendação para compra. Numa frase dura, mas realista, expôs que tinha cobrido a empresa desde setembro de 2021, com um retorno total de apenas 2% contra de 19% do Ibovespa no mesmo período. Ou seja, não pareciam estar tão errados por serem reticentes. Avançando na história até os dias atuais. Em 7 de abril desse ano, quando as coisas pareciam caminhar numa direção otimista, o Bank of America resolveu rebaixar sua recomendação de compra para neutra. Preço-alvo de 82 cortado para R$ 57 e a ação mais uma vez tendo um dia difícil, despencando 6% na sessão. A justificativa do banco foi além do ciclo. O BofA mostrou que a China dobrou a produção própria de celulose em 5 anos, saindo de 12,6 para 26 milhões de toneladas, ou seja, virou uma competidora no lugar de cliente importante que sempre foi. Mas, 2 semanas depois, no fim de abril, o JP Morgan publicou uma leitura oposta. Rebaixou a Klabin para neutra e manteve Suzano como a sua única recomendação de compra do setor inteiro. A tese é de que o ciclo da celulose estaria se aproximando de um pico nos próximos meses. A fibra curta poderia chegar a 615 dólares por tonelada já no segundo trimestre. Hoje, a Suzano vale por volta de 54 bilhões de reais. A empresa negocia perto de 5 vezes apenas o seu EBITDA, abaixo do múltiplo em que estava no dia em que o mercado entrou em pânico com a oferta pela International Paper. A grande pergunta agora, depois de tudo que aconteceu na última década, é a seguinte: a Suzano ainda é uma tese de crescimento ou virou um ativo cíclico que só funciona quando o próximo superciclo acontece?